o pessoal fica pensando assim, por que aquele cara foi escolhido, né? O pescador, o índio da Amazônia. Pobre coitado ali. Cara, tem um porquê. Se você pesquisar... É porque você pega um ufólogo tradicional, ele não vai fazer as perguntas para descobrir o porquê. Talvez um psicólogo, um antropólogo seria mais indicado para pegar o contexto. Sério? Porque às vezes aquele cara ali tinha um inimigo. Aí ele fez um ritual de magia negra para poder pegar o cara. Sendo que ele tá todo errado, entendeu? Entendi. Ou ele é um cara que tem problema familiar, bate na mulher. Ou um cara que tem depressão. Então são várias portas para essas pessoas serem escolhidas que você não fez a pergunta, você nunca vai saber. Porque você fica achando que aquele cara é um cara especial, entendeu? Entendi. Em geral, esse cara tá vibrando errado, mais ou menos do que a gente tava dizendo. Ele deu uma facilidade pro bicho. Tem casos também que a pessoa super positiva ali, precisa de uma cura às vezes e não faz mal pra ninguém, e aquela cura vai vir e acontece. Mas o que a gente mais recebe é caso negativo, porque quem tem caso negativo precisa de ajuda. Quem tem uma cura, guarda, pô, que bonito, vou guardar pra mim. Lá no meu Instagram é só tristeza, só caso triste, não tem caso bonito. Por quê? Porque as pessoas precisam de ajuda, que passam por um trauma. O cara tem um sonho, tá vendo o Fred Krueger, né? Uhum. O Fred Krueger, pra mim, é o filme que melhor retrata a questão extraterrestre. Oxi. É mesmo? Porque é o que acontece. É um ser que estaria... tá dormindo, né? É um ser que estaria em outra dimensão, outra realidade. A pessoa tem um sonho. Esse sonho é mais real do que a realidade que ela tá. As feridas doem nesse sonho. E quando ela acorda, ela ou tá ferida, ou tá morta. Pô, legal. É o que acontece nas abduções. Nessa linha, não. O que acontece nas abduções é basicamente isso. Você tá dormindo, tem um sonho que é muito real, o cheiro é muito real, o toque é muito real. Você tem, às vezes, poder de decisão, que é o sonho lúcido. E aí o cara tá te injetando uma coisa. Quando você acorda, o cara tem um implante. Eu tava num podcast meu lá do meu canal, esse dia, com o Dr. Gades, que é um oncologista. Ele tirou um implante, cara, que aquela liga metálica que ele mandou fazer análise, não tem explicação que liga metálica é aquela. Não tem nenhum equipamento com aquela liga metálica ali. Caramba, né, cara? E apareceu e não tem uma entrada, não tem um corte. Porque podiam ter cortado, feito uma liga maluca, feito um corte implantado ali. Não tem um ponto de entrada. Eu acho que dizem que às vezes eles colocam pelo nariz, pelo ouvido, né? Sim. Tem várias partes do corpo. Pelos Países Baixos. E até a questão Holanda, que eu vi vocês falando, que foi bom eu ter ouvido, que eu já trago a complemento. Sem repetir o que já foi falado. Mas a questão do vampiro, cara. Pega a Operação Prato, pega a menina Carmen de 13 anos. Chupa, né? O médico quer analisar, falta de hemácia. Eu fiz agora o exame completo que eu faço todo ano. É 10 tubos. Não vai dar problema de anemia porque você tirou 10 tubos. Então, para dar problema de hemácia, é litros de sangue. Isso acontecia com as pessoas na Operação Prato. Aí eu pergunto assim, que ser esse super avançado que vai precisar tirar litros de sangue? Tá fazendo o quê? Um banco de sangue no espaço para poder... né? Eu tava até brincando. O Alcione Jacomista estava num programa essa semana, ele fala, pô, pra que tanta vaca mutilada? É uma churrascaria no espaço? Então assim, você vê que começa a acontecer coisas que não faz sentido para um ser que é altamente avançado vindo de outro planeta. Tem alguma coisa mais aí. Posso fazer uma perguntinha? Já pra aproveitar que eu tenho 1 milhão de perguntas pra fazer pra ele, que a gente não conseguiu conversar muito bem ainda, né, Rony? Foi mó correria aquela vez lá em Campos. Você que sempre impedem, cara. Eu e o Daniel, é sempre um desencontro, é sempre a primeira vez que a gente consegue, né? Jesus, poxa, com certeza. Mas, na sua opinião, não sei, obviamente, o que você acha que é conveniente falar pra você, tá? Se não for legal, você dá um somebody love aí, que você é do Rio também, você tem jogo de cintura. Quer um pão de queijo? Vai. Não, tá bom. Você acha que essa necessidade... Eu tava em Varginha, comia muito pão de queijo. Essa necessidade de tirar muito sangue seria com qual motivação? Cara, quando eu comecei essa pesquisa, eu tinha aquela mente de cientista, como a minha formação é de seres altamente tecnológicos, vindo aqui pra fazer um exame genético. Sim. Né? E eu falei, pô, eles estão tirando uma amostra ali de sangue. Só que você começa a perceber que tem esses casos que o cara tirou litros de sangue. Você pensa, nem a gente que é humano super atrasado aqui com a nossa tecnologia, que não consegue quase sair da Terra... A gente precisa de litros de sangue. Se for DNA, passa um suavezinho na boca, acabou, né? Então, assim, até pra fazer clonagem, o material não precisa de litros de sangue. Então, cabelinho. Então, assim, você pega aquilo, reproduz em laboratório e multiplica aquele... Sim, quantidade grande mesmo. Então, assim, cara, isso pra mim é basicamente alimento. Entendi. Alimento. Porque eu penso assim, se existe um ser... Isso é difícil o pessoal, a gente ocidental, entender esse negócio. Quando a gente fala de mundo espiritual, interdimensional, realidade alternativa, o pessoal acha que é um mundo invisível que não tem qualquer interação com o nosso mundo material aqui tridimensional. Aí que tem o tempo ainda. Mas o que acontece você tá tendo... O exemplo do sonho é perfeito. Você tem um sonho que é uma coisa não material e que tem uma consequência física. É assim que esse fenômeno age. O fenômeno estaria morando numa localidade não física, não local, a essência dele é não material, mas ele tem o poder total sobre esse mundo aqui, sobre a matéria, de materializar a forma que quiser e fazer o que quiser aqui, fazer os milagres, entre aspas. Então,
E tudo aqui, pra mim, tem uma minha hipótese tudo aqui tem uma representação física do mundo de lá. Se eu tô colocando esse copo aqui na esquerda ou na direita, isso tem um símbolo e vai ter uma representação que vai ser emanada pra esse mundo de lá e vai acontecer alguma coisa. Pode ser uma bobeira aqui. Pode ser que eu tropece na rua. Não aconteça nada. Mas pode ser uma coisa grave. Enfim, tudo que a gente faz tem um simbolismo. E por isso que talvez a magia dê certo. Porque você tem símbolos e intenções sendo jogados por esse mundo. É uma linguagem, né? É quase se fosse uma linguagem de programação. Você coloca a programação e vai o comando e vem a resposta, né? E eu coloco muito também um exemplo como se fosse um satélite. Imagina um satélite que a gente usa pra quê? A gente manda um sinal, e esse sinal ele processa e ele manda para outro lugar. Então é como se fosse isso. Eu tô mandando pra esse satélite, tá nessa outra dimensão, essa outra realidade, ele tá processando aquilo que eu enviei e me dando uma resposta. É igual o sistema da computação, né? Entrada de dados, computa e emite o resultado. Né? Então, só para fechar a tua pergunta, desculpa, o sangue, para mim, pra gente é sangue, é circulação para trazer nutrientes, oxigênio, para tirar gás carbônico, tirar as impurezas e trazer nutrientes. Mas para esses seres possa ser, na representação deles, energia vital com o alimento. Legal, perfeito. Eu creio nisso também, porque o William Schnobel, ele diz o seguinte, que esses seres, partindo do princípio que eles seriam anjos caídos, se é que sejam, eu acho que muitos são, eles se descolaram da fonte da vida que é Deus. Entendi. Então eles têm que sugar a vida de outro lugar. O que você acha dessa... Eu acho que sim, porque assim, não faz sentido pra mim essa quantidade absurda de material ser tirado pra uma coisa que não... Porque você consumir coisa em grande quantidade geralmente é pra quê? Para alimento. Entendi. Né? Mas eles retiram... E o caso de retirar sêmen, óvulos e tal? Então, aí tem hipótese, é o seguinte, assim... Leite, né, bebê? Para eles materializarem coisas aqui, eles vão precisar de material. Pra impressora 3D, por exemplo. Você não tem que colocar lá o material da impressora 3D? Perfeito, sim. Então, se tem uma consciência não corpórea, um ser criador, que pra mim seria uma criação de Deus. Porque assim, a pessoa fala, mas é Deus? Eu falei, não, pô, nós humanos, nós vamos ser os primeiros seres inteligentes, que a gente conhece, né? A criar algo mais inteligente que nós, que é a inteligência artificial geral. Ela vai ser mais inteligente que o homem, não tem corpo, e é muito mais inteligente que a gente, que é um ser material. Então, por que não haver uma inteligência que não tem corpo também, que tá do lado de lá, nesse mundo, fazendo uma materialização de algo aqui, uma impressora 3D de algo? Como se fosse assim, eu emanei alguma coisa, um chat GPT. O chat GPT você não coloca um texto e ele cria uma imagem? Sim. Pode ser a mesma coisa. Esse cara de lá tá criando lá um texto e falando, materializa ele na Terra. E tá criando aqui. E para materializar na Terra, você precisa dos materiais da Terra. Legal. Coisa entendi. orgânica. Então, mas ele não tá criando. Ele está pegando coisas coletadas. Porque se ele estivesse criando, ele seria o criador, seria Deus. Ele não tá criando os átomos. Com matéria que já existe, né? Ele tá pegando tudo que existe aqui e pegando os Legos e formando. Minecraft. Entendi. Fazendo Minecraft. Então, assim, por isso, talvez que eles veem, o ser tava coletando minerais. O ser tava coletando esperma. O ser tava coletando sêmen. Reservatório de água também, às vezes pega água, né? Então, assim, a visão materialista é para a nave deles. Precisa do material. Para mim, para fazer os milagres que eles fazem aqui. De materializações. Então, os milagres as materializações e os milagres que eles fazem aqui seria o que a gente considera é o que a gente vai procurar nas religiões, por exemplo? Um milagre mesmo? É disso que você tá falando? Quando eu falo milagres, exatamente, mas é no sentido de não exatamente o que está descrito lá, mas são coisas impossíveis fisicamente da gente ver aqui. O próprio voo dessas naves é um milagre, né? Você vê as superacelerações, às vezes ela aparece em 2 lugares ao mesmo tempo, então se teletransporta. Isso próprio pra gente já é, entre aspas, um milagre, né? Total. Nesse sentido, fazer coisas impossíveis. Entendi. Tem um rapaz lá no Vale do Silício, que eu esqueci o nome dele, cara. Daqui a pouco eu vou cavucar que eu vou achar. Ele tem uma startup e a ideia da startup é o seguinte. Ele se inspira nesse comportamento dos OVNIs, que em tese atropela as leis da física, pelo menos as leis macro. A ideia dele é o seguinte. Esses são objetos macro que seguem a mesma física quântica, só que no universo macro. Você acha que isso é possível? Que essas naves e essa estrutura, ela está seguindo a mesma coisa que a gente já conhece da física quântica, só que eles conhecem a teoria de tudo, eles conseguiram conectar uma coisa com a outra. Porque é muito o que você estava falando. Se você conhecer a teoria quântica e conseguir uma teoria unificada, você pode estar justamente, como você falou, hackeando a realidade, entendeu? E isso é provável porque há muito tempo os Estados Unidos perceberam que a física é uma arma. Quando eles fizeram o projeto Manhattan para construir a bomba atômica, eles viram o poder que aquilo tem de transformar a realidade.
E eles começaram a estudar mais isso justamente para quê? Para transformar a realidade, para poder hackear essa realidade e alterar da forma que eles quiserem para os objetivos de poder deles. Então, assim, se ele consegue ter a teoria unificada e consegue entender como é que funciona a estrutura da realidade, ele pode estar manipulando isso. E fazer até o que esses seres estão fazendo e o que, para mim, é uma das coisas que pode acelerar a revelação. Tentar acessar a realidade que esses seres estão. Isso aceleraria a revelação. Porque você acha que esses seres querem que nós humanos saibamos de onde eles estão operando? Eu acho que não. Tanto é que uma das minhas hipóteses é que eles estão se disfarçando de extraterrestres. Eles usaram toda essa questão do nosso programa espacial, usaram os filmes, os documentários, usaram toda essa influência para montar essa estrutura. Para quê? Se disfarçando de extraterrestres, eles estão disfarçando a verdadeira origem deles. Que é uma origem que tu... não material de uma realidade alternativa, que pode ser mais espiritual, ou uma interdimensional, ou o que for. Né? O nome do cara é Deep, igual de profundo, Deep Prasad. Sim. Tá ele tá envolvido nessa revelação com os cientistas, esse cara é bom. Tá no Jesse Michaels lá. Sim. Eu vejo muita semelhança disso que você falou e dessa estratégia com a série Problemas dos Três Corpos, né? Sim. Não só a série da Netflix, mas os 3 livros, né? Que é Problemas dos Três Corpos, A Floresta Escura e O Fim da Vida, um negócio assim. Aí, vou resumir de uma forma grosseira aqui, depois me fala se tem a ver com isso que você está falando. Existem seres alienígenas que toda hora passam por uma destruição, uma calamidade, um colapso, porque tem 3 corpos, são 2 sóis, então de tempos em tempos o planeta deles é destruído. Então eles estão procurando outro lugar para morar, eles estão vindo para a Terra. Só que em vez de chegar na Terra e falar, vim invadir aqui, vou dominar todo mundo, eles escolheram uma elite super rica. E eles estão usando essa elite para convencer a humanidade que eles não apenas são os nossos criadores, o que é mentira, mas eles também são os nossos salvadores. Eles vão salvar o mundo, né? E essa elite seria uns Illuminati da vida que estão servindo esses seres que não chegaram aqui ainda, mas estão se comunicando com eles por telepatia e por outros instrumentos. É mais ou menos isso, né? E quando você vê, pegar um gancho nisso, no história do Ashtar Sheran, né? Isso, comandante. Década de 60. Como é que começou o Ashtar Sheran? Um mecânico da Lockheed Martin, que é uma das empresas mais poderosas dos Estados Unidos, que faz os caças e tudo. Essa eu não sabia, não. Que ela que teria as naves que foram acidentadas, a Lockheed Martin que teria recuperado. Isso vários denunciantes militares já falaram que a Lockheed Martin tem. Fora outras, fora a Raytheon e outras empresas. Lockheed Martin Skunk Works, né? Skunk Works, que faz o trabalho secreto. Né? E aí, um mecânico da Lockheed, é muita coincidência, um mecânico da Lockheed, né? Ele é um dos caras que começava o quê? A canalizar esses seres que seriam vindos, muitos falam das Pleiades ou de Vênus, seriam os seres loiros, né? E o Ashtar Sheran seria o comandante, os nórdicos, a gente tava falando dos nórdicos. Que seriam o comandante desses caras. A Confederação Galáctica, né? Confederação Galáctica. E sempre trazem a mensagem de que somos os salvadores. Viemos aqui para vocês vão ter uma catástrofe, tá? Isso tudo vai acabar em breve e nós vamos salvar vocês com as nossas mensagens. Isso. E aí isso começa a se multiplicar. Outras pessoas começam a canalizar também a Ashtar Sheran. Então você tem um cara, um médium, ou que tem uma mediunidade, ou surgiu, canalizando um extraterrestre. E acreditando naquilo, que aquilo é extraterrestre. Pra isso ser um estelionato espiritual, e eu gosto de usar esse termo desse cara. Pra isso ser um estelionato espiritual, cara, olha, é muito fácil. Pô, fácil, eu já tô achando aqui se numa ligação aqui o cara já te convence a comprar um negócio roubado ou te dá um golpe. Faz um pix aí. Do presídio. Imagina um cara filha aqui, que pode fazer inclusive milagres e se mostrar na forma de luz, né? Você vai acreditar. É fácil de enganar. Então né? É como se fosse uma operação, de fato, pra se disfarçar de algo que eles não são, com uma intenção que a gente não sabe qual é. Isso que é o perigo. Eu vou chutar uma intenção aqui, pode ser? Claro. Quando eles estão pegando material genético assim de reprodutivo, né, esperma e óvulo, a ideia seria que eles estão fabricando seres híbridos para montar um exército do final dos tempos para que o comandante deles, para mim, não é o comandante Ashtar Sheran, é Lúcifer, se transfigurando em anjo de luz, tentar dominar a Terra no Apocalipse. O que você acha? A gente tem que pensar assim, qual é o objetivo final desses caras? Né? O que eles estão fazendo aqui? Por que eles estão tirando esse sangue? Para que eles estão se alimentando e ficando... Para mim é o seguinte, esses caras não invadem aqui a nossa realidade porque eles não têm força para isso. Senão já teriam invadido há muito tempo. Ou então tem uma regra que uma regra universal, uma regra cósmica, algo desse tipo. Se eles pudessem invadir, ia ter todo dia um ET de Varginha passeando por aqui, todo dia uma operação prato, o pessoal chupando sangue. Cara, isso não acontece. Mas mesmo assim, vira e mexe, teoricamente eles estão aqui. Então mas esses caras trabalho, são transgressores? Então, pra mim a chave tá nas pessoas, nos humanos.
Tá. Nós que criamos as portas para eles aparecerem. E às vezes, para mim, deve ter muita força o quê? Se várias pessoas, uma comunidade, uma coletividade tiver Uma com essa egrégora. porta aberta, uma egrégora com essa porta aberta. E por isso talvez aconteçam casos mais graves em que eles se materializam. Então é muito mais fácil para esses caras vir no seu sonho, a energia é zero. Para ele se materializar seria uma energia muito maior. Então talvez para mim o plano é, vamos coletar o sangue, vamos atacar cada vez mais pessoas, vamos influenciar para que essas pessoas tenham as portas abertas. Pelo cinema também, porque já fica Cinema, no inconsciente do documentário. cara ali, né? Quanto mais pessoas com isso, mais o que? Energia. Já viu o filme do Ghostbusters, quando tem o Monstro Marshmallow? Pra mim, a analogia é perfeita. O Monstro Marshmallow surge, no começo é só o geleia, né? Sim. Inocente lá. Sim. As pessoas ficam Stay com Puft. medo, o medo vai alimentando e você cria lá o Stay Puft, que é o Monstro Marshmallow. É. E como é que ele vem pra realidade? Com esse alimento. Então, pra mim, eles estão fazendo esse plano justamente que quanto mais pessoas abertas a isso, mais a gente consegue perturbar essas pessoas e mais a gente consegue força pra conseguir se materializar aqui. Então, nesse sentido, a teoria de que eles não têm força para estar aqui me parece fazer um pouco mais de sentido, porque caso haja uma regra que eles não podem vir, e eles vêm, se há uma regra, alguém pôs essa regra e há algum tipo de punição. Ou não? Eu creio que sim. Na verdade, eu creio que eles... É como se fosse o direito. Tem o direito, mas tem brechas na lei. Eles encontram brechas para poder fazer isso. Entendi. Né? E aí você tem o ritual satânico sacrificar a criancinha. Nesse conceito, a alma, principalmente se você pega a alma de um idoso ali moribundo, a alma dele já tá fraquinha, né? Agora, você pega uma criança cheia de vida, você sacrifica, aquela energia toda dentro de um cenário ritualístico é capaz de romper essa barreira entre essas dimensões. Por isso que os caras fazem esse tipo de prática, para poder abrir um caminho para esses seres se materializarem, virem, entregarem palavras e tal. O problema é quando abre um portal desse definitivo, né? É possível? Então, Eu isso creio que aconteceu, é. isso em Varginha, cara. Qual que aconteceu Fica em aberto Varginha? direto. Em Varginha tem todo um caô espiritual também por trás, quando eu né? chego lá em Varginha, eu não ia pesquisar Varginha. Eu chego lá em Varginha, eu cheguei lá em Mendes, que é a cidade vizinha, e eu vou na igreja falar com os velhinhos. Velhinho sempre tem uma história boa pra É contar. bom, muito Eu bom, falo, cara, eu Você gosto negócio muito. de Varginha aí? Tem alguma coisa aí? O que você bom. já ouviu? Ah, moço, eu trabalhava na obra do hospital, eu vi o exército chegando com as criaturas. Isso é muito maneiro, né? E eu falava, se você quiser saber a verdade de Varginha, vá visitar o fulano de tal e conheça a história dele. Fulano de tal, nunca ouvi falar esse nome. É. Eu ia pra outro lugar, eu voltei pra Varginha na mesma hora pra perguntar pra todo mundo quem era o fulano de tal. Se tá vivo, cadê? Aí eu fui conseguindo, né? Fulano que conhece fulano, aí consegui chegar na família. Lá. Investigação profunda, né? E aí o fulano de tal era um dos maiores feiticeiros da região. E riquíssimo, uma parte das terras de Varginha dele hoje. Já tá falecido. E é um dos feiticeiros, conseguiu o material que mostra lá os rituais, né? Uma mistura de voodoo com São Cipriano. Sério? Magia, São Cipriano, eu não entendo magia europeia. muito. O Daniel falou pra eu não pesquisar essa porra. é não. magia europeia com magia. É magia europeia, São Cipriano, com magia, muita influência em Portugal. E magia africana, né? Do Benin, lá do voodoo. E ele juntou, parece que a gente não sabe direito o que ele fez, porque ele tá morto, inclusive. Mas parece que ele pegou esses elementos que ele gostou mais de cada uma e criou seu cruzou. sistema mágico religioso próprio. O cara é Isso começou a circular. mas uma merda. Não é bobo, não. E ele foi ficando milionário, era apenas um açougueiro. Foi ficando milionário, dono de tudo. Então ele já tinha técnica de corte, porque ele cortava os animais. E ele, então, começa a conhecer os outros milionários e eles formam ali uma tríade de feitiço. Tinham 3 que faziam. É interessante que isso na literatura ufológica oficial não aparece Não existe, nunca, né? Nunca. Mas apareceu um ponto que foi ignorado pelos ufólogos. E aí... E aí o pessoal fala, não, ele fez um feitiço muito grande em 96, porque qual é a hipótese? Qualquer feitiçozinho, se tivesse qualquer feitiçozinho aparecendo Varginha, você ia ter de Varginha tudo quanto Toda lugar. hora. Então, pra mim, esse cara foi fazendo coisas cada vez maiores, foi ganhando dinheiro e conhecimento, porque muito desse conhecimento não é passado em livro, é passado de boca. E às vezes até as entidades que deram dicas pra ele, Também, né? também. Faz Foi recebendo assim. download lá de mensagem. Faz assim que aí tu me ajuda. Isso. Ou até explicando de como funciona Isso. a parada, né? É Isso. aquela metáfora do leão tá preso na jaula e o leão é muito mais forte que o ser humano, mas o leão não tem a chave. Aí tá passando um cara e fala, irmão, vou fazer uma parada. Se tu me tirar daqui, a chave tá naquele armário ali, aí eu vou te dar poder. Ah, não, mas se eu te soltar, você vai me devorar. Não, você não, porque você tá me ajudando. Abre aí. Aí o cara pega a chave e abre. Mas o leão é muito mais forte que o cara. Né? Seria mais ou menos isso? Sim.
E aí o que acontece? Esse cara vai ganhando poder e aí dinheiro, com dinheiro ele consegue comprar Recurso, coisas né? materiais que pessoas comuns não têm acesso. E pra mim ele fez algo muito grande. Fez algo com humanos, será? Não posso provar isso, não sei. Não vi Fez isso. um super ritual, né? Mas a única possibilidade pra mim, pra essas criaturas aparecerem, se foi por ritual, é que foi uma coisa muito grande. Poderosa. Porque senão apareceria toda hora, porque toda hora tem alguém fazendo um ritualzinho por aí. Então foi uma coisa com conhecimentos que as pessoas não têm, que pode ser conhecimentos humanos e não humanos, dados pra ele, Sim, tecnologia. com materiais que as pessoas não têm, que ele muito rico tinha. E uma coisa muito grande foi feita e sendo aperfeiçoada em algum momento de saúde de controle. Quando eu chego e falo isso com as pessoas pesquisadores, o principal pesquisador de Varginha, que hoje é cético, que é o Birajara, ele fala, porra, em 96 surgiu um cara lá Lauro Laurindo, e ele falou, não, eu fiz um feitiço lá na terra do fulano de tal, na mata dele, que é muito boa pra isso, pega tudo lá. E abriu um portal e saiu um monte de criatura híbrida de humano com animal. Diferente. E eu não consegui fechar esse negócio, desesperado, saiu Botar tudo, os bichos de não volta. consigo né? botar pra dentro. E o pessoal achou uma maluquice na época, ignorou isso aí. E aí eu peguei, não, 96 a Em gente tinha, sei lá, 96, né? 96 Exatamente. tinha. Aí eu Muita falei, coincidência, porra, né? é muita coincidência, né?